E aí, investidora, o vídeo dessa semana é para você. A gente vai conversar um pouquinho por que as mulheres, em média, investem melhor do que os homens, né? Tem um resultado melhor no longo prazo. Então você vai entender por que você deve sim começar a investir e deve sim tomar conta dos seus próprios investimentos. E você, homem, que também está assistindo aqui, fica aí para ver se você aprende alguma coisa com elas. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, para começar, a gente sabe que as mulheres são minoria no mercado financeiro. Tem menos mulheres investidoras do que homens investidores. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra a evolução entre a proporção de mulheres e homens que investem na bolsa de valores. Essa proporção hoje é de 24%, mas vocês podem ver que faz tempo que ela não muda, ela não está se alterando. As mulheres não estão ganhando nada nesse mercado. Por outro lado, no Tesouro Direto a gente pode ver que elas estão subindo um pouquinho, hoje já passa de 30% e tem uma tendência aí de alta, então pode ser que daqui a algum tempo exista aí uma equiparação. Mas o que é triste mesmo é que na Bolsa elas continuam sendo minoria e não tem nenhum sinal de melhora. As mulheres não estão se interessando tanto pela Bolsa quanto os homens. Uma das razões para isso pode ser que há uma diferença salarial entre o homem e a mulher, em média. Essa diferença tem diminuído nas gerações mais novas, né, entre os millennials, isso já diminuiu bem. Provavelmente essa geração que vai entrar no mercado de trabalho agora vai ter uma diferença menor ainda. Mas para a maior parte das mulheres que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, elas ganham sim menos do que os homens. Mas uma outra coisa também é que os homens, em média, tendem a ter uma confiança maior de que tudo vai dar certo, de que está tudo sob controle. Uma pesquisa mostrou isso, muito interessante, que 41% das mulheres investidoras acreditam que elas sabem menos do que a maioria. E nos homens essa proporção é só de 23%. O que isso significa? Que no geral o homem acha que sabe o que está fazendo e a mulher tem um pouco mais de pé atrás, vamos dizer assim. Claro que o objetivo do vídeo não é ficar debatendo por que isso acontece, se é uma construção social, se é uma coisa biológica, esse tipo de coisa não me interessa. O que interessa para mim, o que deve interessar para você é o que a gente pode extrair de bom desse negócio, né? Mas olha que engraçado, apesar de elas serem minoria, um estudo da Universidade da Califórnia, que foi realizado durante um período de 7 anos, mostrou que elas têm um rendimento melhor. As mulheres ganham mais do que os homens, né? As mulheres que investem sozinhas tiveram um retorno de 2,3% a mais do que os homens. As mulheres que são gestoras de fundo tiveram um resultado de 4,6% a mais do que os homens. E as mulheres, de forma geral, tiveram um retorno aí de 1,4% a mais do que os homens. E é um estudo de 7 anos, então assim, dá pra gente colocar uma boa confiança. Eu vou deixar o link na descrição. Esse estudo é em inglês, então quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma olhada que é muito interessante. Mas é muito curioso a gente perceber que apesar de ter menos mulheres, elas investem melhor. E aí a gente começa a pensar no porquê. Por que elas investem melhor? Por que elas ganham mais no longo prazo? E eu, sem fazer pesquisa nenhuma, consigo pensar em algumas razões. Só observando aqui os comentários do canal, só observando o nosso grupo do canal lá no WhatsApp que a gente tem também, cujo link está na descrição para quem quiser entrar, a gente consegue perceber algumas coisas bem características que são diferentes entre o comportamento dos homens e das mulheres. As mulheres, por exemplo, focam menos em variação de cotação. Elas não ficam tão preocupadas se o negócio subiu ou se o negócio caiu. Elas estão muito mais focadas na estratégia. Isso é uma coisa que a gente percebe porque elas quase nunca falam que nossa, você viu tal empresa subiu 10%, nossa, você viu tal empresa caiu X%. Porque os homens tendem a ver o investimento como um jogo, como um negócio que tem pontuação. Enquanto as mulheres tendem a ver o investimento como realmente uma estratégia. Essa é uma tendência que você percebe quando você conversa com mulheres investidoras. Elas estão muito mais preocupadas com a estratégia do que com aquele resultado ali de curto prazo. O homem já gosta mais de ver se está ganhando, ver se está perdendo, ver o que aconteceu. O homem fica mais empolgado com o investimento. Novamente, não sei porquê, não sei se isso é uma construção social, não sei nada disso. O que eu sei é que o que eu observo é isso. Os homens estão muito mais ali empolgados, muito mais felizinhos com o investimento do que as mulheres. Muitas vezes as mulheres enxergam os investimentos como uma necessidade, uma coisa que elas precisam fazer para garantir o futuro. E não como, nossa, quero ficar rico e tal. Então essa é uma diferença que eu percebo, isso é uma impressão minha, pode ser que nem seja tanto assim, mas é o que eu observo. E uma outra coisa é que as mulheres demoram mais para tomar uma decisão. Não porque são devagar, mas porque geralmente são mais cautelosas, porque são mais pé atrás, né? A gente percebe isso quando a gente vai, por exemplo, sair para um restaurante, a gente tem que ficar esperando a mulher da gente se arrumar. Perceba como elas são mais demoradas, elas ficam testando várias coisas, várias combinações de roupa e sapato e bolsa. É mais ou menos isso que acontece, elas demoram para tomar uma decisão. Mas isso é uma observação minha.
Isso não é nada científico, isso é só o que eu observo. E eu observo isso muito no mundo dos investimentos. O homem é muito mais fácil de você convencer. Você apresenta uma coisa que é boa, funciona, é seguro, ele assina na hora. A mulher, ela vê que é bom, vê que é seguro e tal, ela fala, beleza, eu vou ver o que eu vou fazer, ou estou pensando, ou o que eu estou fazendo hoje já está funcionando. Elas mudam muito menos. E isso eu acho que é um grande fator. Agora, voltando para a parte mais científica, para a pesquisa, essa pesquisa demonstrou que os homens giram 45% mais do que as mulheres. Ou seja, eles fazem compra e venda do portfólio, né? Compra e vende ação, compra e vende outras coisas, 45% mais do que as mulheres. Isso é muito, isso é uma diferença assim enorme que não pode ser justificada por qualquer aleatoriedade. Isso é porque o homem é mais inquieto mesmo, né, em relação aos investimentos, do que as mulheres. E eu acho que aí está uma grande diferença entre os dois. E é por isso que a mulher ganha mais que o homem. Ela não fica fazendo trade, ela não fica fazendo troca de carteira, ela não é tão influenciada pelas recomendações, ela não duvida tanto de si mesma, apesar de às vezes a gente achar o contrário, né, que a mulher é mais insegura e tal. Eu acho que não. Eu acho que depois que ela decide uma estratégia, ela fica muito mais firme do que o homem, que sempre está mais pronto para mudar de ideia, sempre está mais pronto para mudar de estratégia. Então, essa questão, essa cifra de 45% a mais de giro de carteira do homem comparado com a mulher, para mim é uma das grandes causas do desempenho superior das mulheres no buy and hold. Elas fazem o que a gente tem que fazer, fica muito mais tempo fazendo a mesma estratégia. O segredo do sucesso do buy and hold é esse, ficar anos e anos e anos fazendo a mesma coisa. As mulheres conseguem fazer isso melhor do que nós homens. E tem mais algumas questões, apesar de eu achar que essa é a mais importante, mas, por exemplo, o homem ele lida com a perda de uma forma pior. A mulher consegue lidar mais com perda. Perdeu, parte para a próxima. O homem ele tem uma dificuldade porque ele é um bicho mais competitivo. Ele gosta de manter lá a pontuação como se fosse mesmo um jogo de futebol, um jogo de basquete, sei lá. E essa mentalidade é inimiga do investidor de longo prazo. Porque às vezes a gente vai perder, às vezes a gente vai errar e a gente tem que assumir os erros e partir para a próxima. A mulher faz isso com muito mais facilidade do que o homem. O homem que perde sofre muito mais do que a mulher, pelo menos é isso que eu tenho observado. E essa mentalidade de encarar os investimentos como um videogame faz com que a gente perca no longo prazo e eu acho que essa é uma das grandes desvantagens do investidor homem sobre a mulher. E além disso, de forma geral, eu enxergo que as mulheres se emocionam menos com o dinheiro. A gente sabe que emoção mais investimento é igual a ferro, é igual a prejuízo, óbvio. Agora, as mulheres parece que têm uma ligação emocional mais fraca com o dinheiro do que os homens têm. Não sei se é pelo fato dos homens serem mais competitivos, não sei se é pelo fato dos homens serem ensinados desde criança que tem que trabalhar e ganhar dinheiro, enfim, não sei o que é. As causas para isso eu não conheço, mas a gente observa que as mulheres conseguem se emocionar menos, conseguem se empolgar menos com os investimentos e, portanto, ter um resultado melhor. O nosso emocional é um grande inimigo dos investimentos. Sempre que a gente se emociona, sempre quando a gente fica empolgado, feliz, né? Fica, nossa, você viu tal empresa? Nossa, essa empresa não para de dar lucro. Você viu o Bitcoin? Não para de subir. Ou o contrário também, né? Nossa, que porcaria esse investimento que eu entrei, não para de cair. E se você se emociona com isso aí, a chance de você terminar mal é muito grande. Tem que ter zero emoções com os investimentos. E a mulher tem um pouco mais de facilidade nesse ponto. Não estou dizendo que mulher é imune às emoções dos investimentos, elas também se emocionam. Veja que, em média, elas têm uma reação um pouco melhor do que a dos homens. Então assim, você mulher, você homem que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando, bom, ok, e o que eu tenho com isso? Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante, a lição mais importante dessa diferença é a seguinte, a gente tem que se ater ao plano. A gente fez um plano, a gente fez uma estratégia, pelo menos deveria ter feito. A gente tem que seguir essa estratégia, a nossa estratégia, sem duvidar, sem acreditar em qualquer vento de mudança. A gente tem que ser muito lento, muito lerdo em alterar qualquer coisa na nossa estratégia. Esse negócio de reagir rápido às mudanças do mercado, isso é coisa de quem vende curso, quem vende notícia, quem vende casa de research, isso é coisa de quem quer lucrar com a nossa burrice muitas vezes, porque isso não dá resultado. Reagir rápido só vai te levar a ter prejuízo mais rápido. Na verdade, o que a gente tem que fazer é não reagir, se reagir, demorar anos para mexer. A nossa carteira de investimentos não pode ser alterada por qualquer vento de mudança. Não é porque subiu a taxa de juros que vão investir em renda fixa, porque a bolsa subiu, vão investir em bolsa. Pelo contrário, não tem que fazer absolutamente nada disso. Tem que ignorar tudo que é ruído, tudo que é vento de mudança, tudo que é notícia, tudo que é histeria com cotação, com alta de bolsa, com queda de bolsa, tudo que é pânico, isso tem que ser ignorado.
Isso porque a gente percebe que manter uma distância emocional dos investimentos é benéfico. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens das mulheres. Então a gente tem que se esforçar, tanto você homem quanto você mulher, para não se emocionar, para ficar distante dos investimentos. As formas que eu vejo de fazer isso são, primeiro, nunca acompanhar a cotação. Olhar a cotação da empresa é pedir para ter prejuízo no longo prazo. Todos que acompanham a cotação vão perder. Não tem como você ficar olhando a cotação e você não ter prejuízo um dia, porque você vai fazer alguma besteira. Além disso, tem aquele método disfarçado de olhar a cotação, que é quando a pessoa vai lá e fica olhando o patrimônio consolidado, né? Ah, eu tinha 100 mil, agora eu tenho 90. Nossa, então caiu a bolsa, então caiu não sei o quê. É o método disfarçado de olhar a cotação. Isso não importa. O preço que está lá não importa. Só importa o valor que tem naquelas empresas que você é sócio. Então, a gente tem que se distanciar, se afastando de tudo que é cotação. Além disso, se afastar de fórum de manada, de canal de manada, de comentário de manada. Tudo que é de manada, a gente tem que se afastar. Onde todo mundo só fala de mercado, só fala de investimento, só fala de bolsa e tal, a gente tem que ficar longe. Porque não é isso que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o seu trabalho, é o seu sucesso profissional, é o seu sucesso em outras áreas. O investimento é uma necessidade e é um complemento. Mas não é o investimento que vai te deixar rico sozinho. Então, para se distanciar emocionalmente, é legal ficar longe disso. Site de notícias também que só fala de economia. Não tem problema dar uma olhadinha. Eu sempre dou uma olhadinha também no site de economia, no site de investimentos que tem, porque eu fico procurando conteúdo aqui pro canal e tal. Mas assim, se você vive vendo site de notícia, ou pior, né? Você é aquela primeira pessoa que chega contando das notícias do mercado. Você fica sabendo antes de todo mundo. Gente, isso aí pode parecer legal, pode parecer cool você saber mais que os outros, mas na verdade só é um forte sintoma de que você é da manada e que você tem alguma ilusão de controle sobre o mercado. Não seja o primeiro a saber das notícias. Isso é um mau sinal. Não é um bom sinal. E uma outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte: se você é homem, está assistindo esse vídeo e tem a sorte de ter uma companheira, aproveita para trazer ela para a discussão dos investimentos, porque provavelmente ela vai te ajudar muito no seu negócio. A gente tem lá o lendário Peter Lynch. Ele frequentemente trazia a esposa e as filhas para a discussão sobre os investimentos. E esse cara é simplesmente um dos melhores holders das últimas décadas, né? E ele fazia isso, ele sempre conversava. Se você ler o livro dele, você vai perceber que ele pegava a opinião da esposa e das filhas o tempo todo. Então, se você é homem e está assistindo esse vídeo, tem sorte de ter uma companheira, aproveita e usa isso daí. E claro, né, a você, mulher, procura se envolver, procura participar, queira entender, queira investir por conta, entenda o que está acontecendo, porque você tem uma vantagem natural, você naturalmente é melhor do que os homens para investir, você nasceu assim, então aproveite essa vantagem que você tem e põe isso daí na prática, seja participando na sua família, ou se você investe sozinha, enfim, tomando as rédeas aí dos seus próprios investimentos. Você é capaz, investir não é coisa de homem, muito pelo contrário, se a gente for olhar as estatísticas, era muito melhor que as mulheres tomassem conta dos nossos investimentos. Uma outra coisa interessante, a gente viu no começo do vídeo, que a participação das mulheres no Tesouro Direto tem aumentado e a participação das mulheres na Bolsa não tem aumentado, tem ficado estagnada aí por muitos anos. Eu queria ouvir de você, mulher, e você, homem, também pode dar a sua opinião, para que vocês deixem aqui nos comentários dizendo o porquê que vocês acham que isso acontece. Por que as mulheres não têm aumentado a participação na Bolsa e têm aumentado no Tesouro Direto? Será que elas ainda têm algum medo em relação a isso? Ou será que isso é tradicionalmente coisa de homem, né? O que está acontecendo? Eu queria ouvir realmente a opinião de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E veja só que coisa, né? Se mulher já investe bem, tem uma categoria de indivíduos que investe melhor ainda do que as mulheres, que são os mortos. Olha só que coisa, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, sobre por que a carteira de investimento dos mortos rende mais do que a sua. Então, se você tem curiosidade, dá lá uma olhada, o link está aqui. No mais, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Eu trago vídeo sobre investimento toda semana. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. A gente volta semana que vem. Até lá!